Estamos lendo o livro Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello, capítulo 8 hoje. Cortadas, não podadas. É mais proveitoso sentirmos as dores da poda perto do Pai que estarmos inteiras, mas distante dele. As podas de Deus são pedagógicas, oportunas e pontuais na caminhada cristã. Caso você ainda não tenha deparado com Jesus com uma tesoura na mão, prepare-se, pois as podas são extremamente necessárias para o crescimento saudável e para a nossa frutificação dentro do propósito para o qual fomos plantadas. A poda chegou à minha vida em 2007. Foi a primeira vez que tive um encontro com Jesus e sua poderosa tesoura da poda. É muito comum confundirmos o corte com a poda. Afinal, a poda também é um tipo de corte. Mas o que não compreendíamos era que as podas são cortes estratégicos para o crescimento e frutificação das plantas. Da mesma maneira, Deus tem a incrível habilidade de ser pontual e tocar as áreas deficientes em nós que necessitamos de intervenção. Existe uma grande diferença entre a poda e o corte de uma árvore. Mesmo que ambas escondam cortes, facadas, machados e tesouras apropriadas, a diferença reside no local de ser ferido com o corte, não no instrumento que será utilizado. Nos cortes podem ser aparados, nos melhorar, nos limpar de situações e sentimentos vazios e sujos, mas podem também nos matar, arrancar a vida que nos restava. Já as podas são precisas para potencializar a frutificação e o crescimento. Um golpe a esmo de uma faca é um corte, mas um bisturi na mão de um médico é cura. É assim que vejo as podas de Deus, cirúrgicas e pontuais. Tem a precisão de um cirurgião. A primeira fase nesse processo talvez seja realmente podar, a fim de produzir mais frutos. Ou seja, a poda divina nada mais é do que o alinhamento de um ser humano à vontade de Deus. Lembrando-me de quem somos, de quem não somos. Primeiro, ele tira e depois nos entrega a beleza e de uma frutificação ajustada à nossa identidade e estação. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais frutos. João 15, do 2 ao 4. Muitas vezes nos esquecemos, ao ler esse versículo, de que Jesus começa sua narrativa afirmando que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Ele fará todas as podas necessárias para que possamos frutificar. E tudo começa com um desafio de permanecermos em Jesus, a videira verdadeira. No capítulo 15 de João, recorda que toda a nossa suficiência está em Cristo e que sem Ele não podemos fazer nada, pois somos semelhantes aos ramos que, desconectados da videira, secam e morrem. Quando reconhecemos isso, entendemos que a videira, vida, reside em nossas fraquezas. Então, descobrimos a força que existe na fraqueza da dependência total do nosso Pai e agricultor. Não gostamos de admitir falhas, de reconhecer fraqueza, algo inerente ao ser humano. No entanto, existe uma força para que os reconhecem suas próprias fraquezas, algo comum aos improváveis. Eles aprenderam a encontrar força na fraqueza e compreendem que é justamente na fraqueza humana que o poder do alto se manifesta. Quando reconhecemos que toda a nossa suficiência está em Cristo, entendemos que a verdadeira vida reside na nossa fraqueza. Para descobrir para que
você foi chamada, talvez primeiro que você precise descobrir para o que não foi. Esse processo chamado poda, quando você entende quem é, passa a frutificar naturalmente. No entanto, esse processo inicia com muitas frustrações, advindas de tentativas de ser quem você não é e de fazer algo para o qual não foi chamado nem habilitada. Portanto, ser interrompida por meio de uma poda divina pode construir em um valioso avanço, encontrando forças na fraqueza. Se existe algo que tenho aprendido a caminhar com as mulheres, é que não gostamos de demonstrar fraqueza, mesmo não sendo algo particular das mulheres, mas intrínseco ao ser humano. Gostamos de ser forte e nos sentimos mal quando a fraqueza está evidente em nós. O grande problema das mulheres que não demonstram fraqueza é que, em geral, quando percebemos que ela está fraca, a situação já está no estado avançado, pois de terem passado por níveis de estresse e esgotamento. Em outras palavras, quando se cansam, elas se cansam de verdade. Embora a mulher tenha sido considerada o sexo frágil, sabemos que existe em nós uma força única, uma força em que muitos aspectos se diferenciam da força masculina. Mesmo que ambos sejam fortes e possuam forças distintas, a mulher ama com intensidade única e carrega uma força incomum no sacrifício pelo bem do outro. Ela não tem força física para construir paredes e colunas, mas ela tem força para edificar um lar com sabedoria e graça. Mulheres são resilientes na dor e não fogem do desconforto para ajudar alguém. Mesmo assim, não podem andar apoiadas nas suas próprias forças. Quando decidimos andar com as nossas próprias forças, caminhamos segundo a tendência do sexo feminino, de querer controlar tudo. E com isso, geramos desgastes, problemas, e poderia ser evitado se o nosso coração descansasse em Deus. No entanto, é no momento de caos que as motivações do nosso coração costumam ser reveladas. O que poderiam ser para muitas de nós situações de tempestade, Deus chama de luz, porque desnudam o nosso interior diante dos nossos olhos. Assim como nos momentos de fraqueza, Deus se manifesta, revelando algo em nosso interior que não conhecíamos. Em meio aos furacões da vida, o que estava oculto é exposto. É sábio pôr em prática o benefício da dúvida e ponderar a respeito da responsabilidade de estarmos erradas e de que as pessoas estarem certas. As tempestades ou vulnerabilidades nos ajudam nesse processo, pois Deus não quer revelar a nossa fraqueza para nos envergonhar, mas para que sejamos curadas. O nosso negativismo, quando dizemos que tudo deu errado, ao céu nos contempla ao ver que as coisas estão dando certo. Por isso, precisamos compreender e desprender do que achávamos correto para abraçar aquilo que Deus está dizendo ser correto. Pois os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. O convite do Pai é que abracemos os pensamentos e os caminhos dele para nós. Mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 ao 10. A natureza humana não costuma alegrar-se com fraquezas, privações, injustiça, perseguições e desventuras, pois somos contrários a isso.
É comum quando passamos por um período de perseguição e dor, sentirmos medo, raiva e todo tipo de sentimento ruim, menos alegria. No entanto, como Paulo, devemos nos gloriar mais alegremente nas fraquezas, uma vez que por meio delas o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós. Este é o princípio da verdadeira felicidade dos que pensam no reino de Deus. Assim como fez com Paulo, Deus teve que ensinar o profeta Jeremias, muitos séculos antes, e deixar de lado o que ele pensava saber e trocar em sua boca para que as palavras de Deus desse a ele uma nova perspectiva da realidade. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir, arrasar e para edificar e plantar. Jeremias 1, do 9 ao 10. Em muitos casos, Deus precisa tocar em nós primeiro, destruindo e derrubando as nossas concepções e reações costumeiras, para poder implantar em nós a autoridade de edificar e plantar, que é resultado da nossa surreição ao processo de arrancar e derribar do Senhor sobre nós. A verdade é que o poder de Deus se manifesta em meio à nossa fraqueza. Nos momentos de dúvida, medos, fracassos, dores e dificuldades, descobrimos uma força que não é a nossa. Pois, onde quer que habite a fraqueza humana, o poder do céu se estabelece. Deus tem um propósito nas tribulações. Ele sempre encontra um caminho para que nossas tribulações e as nossas fraquezas contribuem para nosso benefício. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, do 3 ao 5. De tempos em tempos, Ele usa situações ou pessoas para mudar as estações em nossa vida. Isso acontece quando algumas ministrações divinas têm acesso e determinados pontos dentro de nós estão, então tudo muda. Em uma experiência recente, Deus me levou a buscá-lo em um lugar específico e de outra maneira na madrugada. Ali comecei a falar sobre o desejo de entrar em lugares mais profundos nele, de experimentar um mover semelhante ao de alguns avivamentos espirituais, sobre as quais eu estava lendo. Clamei para que Deus se revelasse novamente em nosso tempo. Em alguns momentos, por amor a nós, Deus corrige a nossa conduta ou comportamento. Deus, então, começou a me perguntar se eu realmente estava disposta a pagar o preço necessário. Mesmo sem eu entender muito, ele continuou falando sobre que o evangelho não era postagem nas redes sociais, não era exibição, nem sobre homens ou mulheres famosas. Era ele e o que ele pode fazer enquanto podemos ser esmagada e quanto das nossas fraquezas estão disponíveis para que a força dele seja revelada. Ao expressar o meu desejo por mais do Pai, ele revelou seu anseio em derramar a essência do evangelho ao meu coração. Acontece que um relacionamento de amor inclui a correção. Ambos caminham juntos. O amor não diz sim a tudo. O amor exorta, porque amar é corrigir. E Deus sabe disso e explica essa equação com frequência para nosso crescimento. Em alguns momentos, por amor a nós,
Deus corrige a nossa conduta ou comportamento. Não precisamos ter medo da correção de Deus ou do preço que devemos pagar para viver a essência do Evangelho, pois quando nos dispomos a pagar o preço, Ele se dispõe a estar conosco. Desse modo, não devemos ter medo de segui-lo. É na fraqueza que podemos encontrar forças dele. O Evangelho não é sobre o que podemos conseguir, mas é sobre a nossa entrega diária. Sobre rasgar o nosso coração e desejarmos que Deus seja Deus. Não é sobre ter razão, mas sobre quanto o nosso coração pode ser transformado por Ele. É mais proveitoso para nós estarmos quebradas, sentindo dores da poda e perto do Pai, do que estarmos aparentemente inteiras e distantes deles. Muitas vezes, tudo que precisamos é reconhecer que em nós não há força suficiente distante da circunstância. Compreender que precisamos nos render ao poder do Espírito quando não vemos soluções nem resposta, a sabedoria e discernimento, não fracasso. A graça de Deus está disponível a nós justamente quando a nossa força se acaba. Porque há muito que só pode ser alcançado pelo Espírito Santo do Senhor, não pela força humana. Assim como as podas são importantes para frutificarmos onde estamos plantadas, as fraquezas são as oportunidades perfeitas para que possamos experimentar a força do Pai agindo em nós. Nesse sentido, é bom lembrar que precisamos de maturidade para entender, sabedoria para escolher a obediência e para nos render à poda de Deus. A graça de Deus está disponível a nós, justamente quando as nossas forças se acabam. Sei que você, talvez como eu, gostaria de ter uma borracha mágica para apagar determinados momentos da nossa vida. Momentos, situações e lugares sobre as quais nos perguntamos por que estamos ali. Lembranças e sensações que não gostaríamos de voltar a sentir. Mas sabe de uma coisa? Descobri que é exatamente nesses pontos da nossa história que Deus escolheu derramar sua graça sobrenatural, seu amor e perdão. Se pararmos para pensar, percebemos que nesses momentos difíceis foram verdadeiros portais para o novo tempo, uma nossa história, e que muito provavelmente tenha sido nos lugares de vergonha que Ele derramou dupla honra a nós. Em um lugar de vergonha, eles terão dupla honra. Em um lugar de afronta, exaltarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 61:7. Não se envergonhe nunca do pacote completo da sua história. A sua história de vida é uma referência para você não desistir agora. Você acredita que estou com você? Acredito. Então, seja forte e corajosa. Mas eu não me sinto capaz. Nunca foi sobre capacidade, mas sobre mim. Não foi você que me escolheu, foi eu que a escolhi. Escolhi você e quem eu trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distintos do mundo, e disse: você é minha. Eu a escolhi e não a rejeitei. Você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças, eu ajudarei e manterei você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. Esse capítulo 8, ele falou extremamente comigo, ele me leva ao meu passado. No momento de muito fundo do poço. Quantas vezes eu não estava entendendo que o Senhor estava me afunilando para a obediência, para um propósito na minha vida.
sabe? Hoje eu olho para trás e uso todas as minhas marcas como testemunho para a vida de muitas mulheres que estão vivendo por aquilo que eu passei, ou que às vezes está no meio ou passou por aquilo que eu passei. Foram tentativas de suicídio, não querendo mais ver aquilo que eu estava vendo. Mas o Senhor veio com seu amor e me sustentou na minha fraqueza e me levantou de novo. E o mais doído foi o auto-perdão, sabe? Eu olhar para mim e falar, poxa, errei naquilo que eu mais julgava, errei naquilo que eu não admitia. E depois de tudo isso, o Senhor veio com todo o amor e veio me curando, ao ponto de hoje eu poder testemunhar e falar com muitas mulheres, eu sei o que você está passando. Quem sabe você não chegou até aqui, para que o Senhor te use a sua história e as suas marcas para construir e trazer esperança na vida de outras mulheres. Capítulo 8, incrível, estamos no final do nosso livro. Mande o livro, dê ele de presente para aquela sua amiga, não fique só para você, distribua pelas pessoas, livro incrível, que eu faço questão de ler para todas vocês, para que Deus transforme e para que o Espírito Santo entre aí. Beijo, beijo e até o capítulo 9.